Olá pessoal, boa tarde. Aula aqui de manutenção e montagem de computadores, ou é o contrário, né? Montagem e manutenção de computadores, dá na mesma no final, né? Então vamos seguindo aqui na nossa matéria, pessoal. Já vou aí falando seja bem-vindo a esse vídeo aqui para vocês que estão agora aqui direto na sala online com o prof, sem falta, sem nada. E para você que está assistindo depois no replay, você que está navegando aí no YouTube, caiu nessa aula aqui de montagem e manutenção de computadores, hoje nós vamos falar sobre dois assuntos muito importantes aí para o hardware. Vamos falar de barramentos e vamos falar de periféricos. Não é nada muito assim avançado, né? Mas são assuntos importantes para aquele profissional que trabalha com hardware e ele vai trabalhar com isso diariamente, né? Então são recursos que não dão tantos defeitos assim, né? Se você pegar aí os itens que dão mais defeitos nos computadores, os barramentos não são os mais evidentes, né? Assim como os periféricos. Os periféricos hoje são muito desenvolvidos. As impressoras e outros itens que nós vamos entender mais em detalhes aqui no vídeo, também não costumam dar muitas falhas. Então a gente tem também aí algumas marcas que são mais populares por ter mais qualidade e outras nem tanto. Mas vamos seguindo aqui, ó, vou colocar a apresentação aqui para a gente dar uma olhada. Vou colocar aqui uma apresentação. Professor, Oi. só antes do senhor começar a explicação, o Ryan fez uma pergunta aqui, ó, falando, prof, vocês vão fazer uma visitinha no campus com a gente? Ah, vamos sim. Vamos sim. Vocês já receberam a data? Eu, pelo menos, acho que não. Ah, sim, vai ter a visita sim. Eu vou verificar e passo para vocês, tá bom? Vou verificar aí, mas eu com certeza vou estar lá com vocês. Bom, pessoal, nós vamos falar sobre barramentos hoje. Legal. Esses são os principais barramentos que a gente tem, né? E o que é o barramento, pessoal? O barramento é aquela parte de conexão das placas, né? Então, aquela intersecção, aquele conector que existe ali entre as placas, e a placa-mãe é cheia deles, e esse conector ele vai ter um padrão. O que é esse padrão? Esse padrão é como que a informação é transmitida ali dentro, como que é a arquitetura, né? Quando a gente fala de arquitetura, é uma maneira de construção. Então, como que as vias ali de metais, né? Metais elétricos, para seguir o sinal eletromagnético, né? Ou o sinal elétrico, no caso, e para que haja comunicação entre as placas, entre os dispositivos. Então essa apresentação aqui, ela é mais completa, pessoal, e eu vou passar aqui só fazendo uma pequena revisão para a gente chegar no item que nós vamos trabalhar hoje com mais evidência, no caso que são os barramentos de hoje, né? Então a gente tem as placas-mãe, os modelos de placas-mãe, certo? Que são a AT e a TX, lembrando que a diferença delas é que a mais antiga ela dá um aviso para desligar e as modernas ela consegue dar um comando para desligar sozinha, né? Na verdade, a placa-mãe manda um comando para a placa da fonte e a fonte faz o desligamento total do computador. Essa aqui é uma foto de uma placa-mãe AT, certo? Então ela é da mais antiga, né? Então a AT, quando você desliga o seu computador e aparece na tela assim, ó, esse computador já pode ser desligado. Você já sabe que tem uma fonte AT ali. Então é uma fonte que não faz o desligamento 100%. A ATX, a diferença que a gente vai ver, pessoal, é no conector. Aqui a gente tem que achar aqui o conector de energia, que a gente vai ver mais para frente agora. E aqui a diferença no ATX é que a placa-mãe manda um sinal para uma placa na fonte, que a fonte também tem uma plaquinha, se vocês se recordarem, e aí o desligamento é automático. A diferença é isso aqui, pessoal. A fonte ATX, ao conectar na placa-mãe, ela tem esse conector duplo, ó, ele é dividido, esse da esquerda, vocês estão vendo, esse dividido, AT. E o ATX, ele tem um formato diferente, ele é um conector apenas só, né? Então, se você for conectar uma fonte ATX numa placa mais antiga, não vai funcionar, você vai precisar de uma fonte antiga também, que hoje é mais difícil de encontrar, né, pessoal, porque não tem muita comercialização mais, né, que são fontes bem antigas. A gente tem aqui nesse slide aqui, nós vamos passar mais rápido aqui, tá bom? Os componentes, mas isso para vocês, como é uma revisão, né? Aqui nós vamos passar rapidinho, mas esses são os componentes da placa-mãe que nós já vimos em outras aulas ali, a gente consegue ver ali a bateria, né?
que é usada para segurar a data, né, da placa-mãe e alguns itens básicos ali. Então aqui nós temos a parte traseira do computador, né, a conexão da impressora, do mouse e teclado mais antigos, né, que são as portas DIN aqui, né, DIN, mini DIN, que é a 16 e 26, que são o teclado e mouse antigos. Hoje não se usa mais isso. O teclado e mouse usam portas USB, bem padrões mesmo aqui, né? Outra placa que não vem mais, outra conexão que não vem mais aqui, a 25, no caso aqui, ó, é a porta serial. O mouse antigo, o mais antigo dos mouses, ele tinha essa conexão, pessoal. A 17 também aqui, ó, da porta paralela de impressora, que raramente usa já, não se encontra mais. A impressora também foi para o USB, né? Aqui a 24 porta VGA para monitores antigos, monitor cabeção, não usa mais também, né, pessoal? Tem um conector mais moderno agora. Depois 19... Então é tudo USB, então. Exatamente. E hoje os monitores não usam mais esse modelo, os monitores atuais usam HDMI, né? Igual das TVs. E a gente tem aqui os conectores de microfone, saída de som e entrada de som, que isso aqui ainda existe ainda nos computadores desktop. E também no caso dos notebooks, o que a gente vai ter disso aqui? A conexão de microfone e de fone de ouvido, apenas isso, né? Não vai ter a entrada de áudio nos notebooks, a não ser salvo configurações de notebooks aí mais avançados, né? Notebook mais top de linha, e de repente pode ser um notebook gamer, que pode vir com essa opção, né? Mas a maioria não tem. Bom, o socket, ou soquete, pessoal, na verdade aqui, ó, é a conexão onde a gente vai fazer a acoplagem do processador, né? Então o processador, ele tem uma pinagem, né, que vai estar aqui nessa foto, que os pinos encaixam ali, ó. Tem uma trava, como nós já vimos isso aí nas aulas anteriores, e em cima vai um cooler, que é um ventilador. O que ele faz? Ele puxa o ar quente que está colado aqui nesse refrigerador aqui, né? Então isso aqui é um item de alumínio. Ele pega o aquecimento do processador e aí esse ventilador ele puxa o ar quente daqui e expele o ar quente para fora. Quando ele faz isso, a entrada de ar traz ar fresco para dentro do habitáculo ali, né? Bonita essa palavra, hein? Habitáculo. A parte interna ali da placa-mãe. Lembrando que os desktops são diferentes dos notebooks na questão de aquecimento, né? Então os notebooks eles têm um hardware já preparado para isso, né? Então ele fica mais fechado e não tem tanto problema como os desktops. Então esse é o padrão, né? Quando a gente compra o processador, nós temos que entender se a linha da placa-mãe é compatível, porque se o processador é mais moderno, então essa pinagem aqui é diferente e fatalmente não vai servir na placa-mãe, né? Então, para comprar uma placa-mãe e um processador separado, você tem que garantir que ele faz parte da mesma linha aqui, ó. Igual, por exemplo, aqui, ó, no socket LGA 775, nós temos esses processadores aqui, ó. Então, se você tem essa placa aqui nesse modelo, quando você comprar a placa, você tem que saber, eu quero uma placa LGA 775. Ela vem com 775 pinos e vai acoplar todos esses processadores aqui, ó. E aqui no caso, ó, o i7, ele vai ter esse modelo aqui de conector, ó, LGA 1366. Então eu preciso comprar, se eu comprar um Core i7 separado, o processador, eu preciso comprar uma placa compatível com o socket ou socket 8. Senão, não vai funcionar, não vai nem montar, e se você tentar montar, vai quebrar. Bom, a memória ROM, o que ela serve, pessoal? Ela serve para guardar instruções, Read Only Memory, ou seja, memória apenas para leitura. E ela é muito usada na BIOS, no post e no setup, ou seja, na BIOS da placa, no post significa depois que a máquina liga, né? Então a gente tem e no setup. Então são situações onde a memória precisa guardar informações sempre a mesma. Vai iniciar, vai pegar os dados da memória, tem a instrução lá, a memória oferece, pronto, acabou. Então ela não tem depois interface mais com o usuário, ela é usada sempre para instruções gravadas ali para fazer a ligação de um recurso, de algum, né, dispositivo. Então,
A BIOS, ela é representada em um chip, né? Que ela tem uma versão, ela tem um driver, né? Que é compatível, e às vezes isso aqui ele é atualizado, né? Então, quem tem máquinas, por exemplo, IBM, Lenovo, que mais? Dell, tem que acompanhar, com o passar do tempo, vai atualizando a BIOS, porque vão sendo encontrados erros. E outra coisa, pessoal, vão sendo vendidos novos HDs, novas memórias. Então, com o tempo, essa BIOS não vai funcionar mais com os dispositivos mais modernos. Então, fatalmente, os fabricantes, eles atualizam, você precisa ir lá e fazer a atualização. Sempre muito crítica, nós já vimos isso também. Se errar, a máquina não liga mais, né? A placa-mãe não funciona mais. Aí tem que levar para uma empresa que tem uma máquina capaz de fazer essa alteração aí. O que é o post, pessoal? O post é esse momento aqui, quando a máquina está ligando, né? No notebook, isso aqui parece menos, né? Parece sempre uma linha só aqui assim, no notebook. Mas o post, o que ele faz? São as checagens que ocorrem, que a máquina faz, antes de ligar, né, os dispositivos. No caso aqui, ó, o que tem presente nessa máquina, a gente pode ver aqui, ó. Na conexão de IDE Master principal, a gente tem um CD, ó. O master primário aqui, a gente tem aqui, ó, um DVR, ó, um dispositivo, isso aqui fatalmente uma máquina de câmeras, né? Então a gente tem aqui, ó, uma memória DDR400, duplo canal, ó, de 128 bits. Então aqui esse post, o que ele fez? Ele acionou uma ROM, e a ROM iniciou essa sequência aqui de checagem, e aí ele foi reconhecendo todos os dispositivos, reconheceu a memória, reconheceu os dispositivos que estão aqui, ó. Ele achou um N-Force 4 aqui instalado, né? Então isso aqui é uma máquina velha com alguns dispositivos novos, a gente pode ver, né? Sempre vai ter esse comando, né? Pressione F1 para continuar, pressione Del para entrar no setup. Sempre para BIOS dessa marca aqui, né? Que tem esse chipset aqui. Aí, marca para marca diferencia, né? Uns é o F10, outros é o F2, e você precisa apenas verificar isso. Bom, um setup padrão aqui. O que é o setup, pessoal? Uma área que a gente faz a configuração da máquina, né? Faz toda a configuração. A gente informa para a placa-mãe aqui, ó, onde que estão todos os dispositivos que ela está usando. E aqui, hoje em dia, a gente tem leitura automática. Então, a BIOS, hoje, ela é toda automática. No passado, a gente precisava configurar a placa vinha cheia de um dispositivo para a gente... eu esqueci o nome do dispositivo agora, é que eu vou lembrar. Sabe os pininhos lá que a gente tem que configurar lá? Esqueci o nome. Beleza. Seria a pinagem, pessoal. A gente tinha que separar a pinagem e aí vinha a configuração. Para você, se for um processador tal, tem que ser os pinos tais. Se for um processador pino tal. Hoje em dia, toda essa leitura é automática, então não é necessário fazer isso mais. Você apenas precisa abrir aqui e falar para ele ler os melhores configurações de desempenho. E aí ele já vai carregar automático para você. Bom, a gente tem as conexões. O que é as conexões, pessoal? Aqui que vai entrar, o que a gente vai estudar, que é a questão do barramento. Então a gente tem slots. O que é um slot, pessoal? Slot é um conector fêmea, sempre pronto para você conectar alguma coisa. O que é o barramento? O barramento é a estrutura física que vai conectar, né? É como se fosse um fio mesmo de tomada, que você coloca aquela tomada na parede e você aciona com um plug, você aciona aquele barramento de energia. Então, no caso aqui, por exemplo, uma régua de tomadas é um barramento elétrico. Então, você coloca tem 5 tomadas, você usa uma delas e tem acesso à energia ali. Então, o barramento, o que vai ser o barramento? Vai ser aquelas linhas de metal que ficam na placa-mãe, que ligam um conector no outro, que liga o processador à unidade lógica aritmética ali na CPU, que liga a memória também para ficar acessível, né, para o processador conseguir comunicar com a placa da memória RAM, por exemplo. E o chipset, pessoal, o que é o chipset? São os circuitos de apoio que são utilizados pela placa-mãe. Então eles definem várias coisas, né, em relação à quantidade máxima de memória, que processador lá que pode usar ou não, qual que é a frequência que a memória vai usar. E porque no caso, por exemplo, você tem um chipset de determinado modelo, você tem que ter a memória, o processador e a placa-mãe compatíveis, porque
Se eles não forem compatíveis, aí não funciona. Então, o que é essa compatibilidade? É sempre o mesmo modelo de barramento, né? A mesma tecnologia de barramento. Então, o que é o barramento? O que são barramentos, pessoal? Isso aqui, tecnicamente falando. Então, são linhas de comunicação que permitem a interligação dos dispositivos, todos os dispositivos que estão na CPU. Lembrando que os primeiros computadores, eles não eram numa placa, eles eram tudo separado. Então, o que era o computador? Um emaranhado de fios. E alguém teve uma ideia master genial, que agora eu não lembro de cabeça o cientista. Ele falou, preciso colocar uma placa e fixar esses equipamentos, esses dispositivos, parafusar eles na placa e ligar eles com fio, vai ficar mais organizado, vai ficar menos fácil de alguém bater a mão ali e estragar tudo. E aí deu início a essa questão da placa, né? Então elas também são linhas de transmissão que carregam informações entre processador, memória, todos aqueles chips, todos aqueles conectores, todos aqueles dispositivos elétricos ali, né? Como aqueles itens de eletrônica mesmo que ficam na placa-mãe. Então o barramento ele comunica, faz tudo isso comunicar. E o barramento ele tem uma estrutura. Então essa estrutura é um determinado modelo ou padrão que eles vão seguir. É um marimbondo aqui, não, para ajudar. E essas linhas, elas levam informações em paralelo, e são várias linhas que ligam vários itens, liga tudo a tudo, né? E a unidade de barramento, ela pode ser de 8 bits, e já as placas-mãe modernas são mais, né? Carregam mais informações que isso. E nós temos dois tipos de barramento, o externo, que interliga com os componentes como a CPU, né? A unidade de processamento, e as memórias. E os internos que ligam os componentes, por exemplo, os registradores, os microprocessadores que estão dentro do processador. Então, dentro do processador temos barramentos internos e na placa-mãe nós temos barramentos externos. Então, nos barramentos, são três. Eles levam dados, endereços e dados de controle. Então, o barramento de dados, esses que são bus, né, chamado de bus, data bus. Então, eles levam as informações mesmo, as informações os dados que a gente está trabalhando, os dados que a gente está usando no ambiente computacional, os cálculos, os aplicativos que a gente está trabalhando, o site que a gente está acessando, né? Então, ele pode ser MCA ou EISA. Já temos barramentos mais modernos, né? Mas esses são os principais que a gente estuda, porque a gente entende eles e depois volta para os atuais, e assim a gente consegue entender as versões mais modernas. O barramento de endereço é o Address Bus, é usado para selecionar origem e destino na transmissão. Então esse endereçamento, por exemplo, quando o processador fala com a memória, essa comunicação ela é endereçada para que tudo isso seja feito sincronizado ou em paralelo de forma organizada. Então esse endereçamento ele é feito para saber, chegou um sinal na CPU, veio da onde? Veio do HD, veio do processador, veio da memória. Então, para ter o controle, o processador tem o controle, ele sabe de onde vem as informações, para onde vai e consegue fazer o sequenciamento, a priorização, para saber quando um dado tem que ser trabalhado primeiro, com prioridade, ou não, ou em secundário, né, nível secundário. Então é isso. Basicamente, os barramentos de controle são os control bus. Ele faz a sinalização de atividade do sistema, então ele conduz status entre os dispositivos com a unidade central de processamento, falando quando que ele está ocupado, quando que ele está disponível para trafegar a informação, né? E ele coloca tudo com um D para o processador. Então ele na verdade ele tem geralmente 10 linhas de controle, não usa mais do que isso. Slots de expansão, pessoal, são colocados na placa-mãe para você colocar outros dispositivos, né? No caso, serve para expansão, eles vão servir para os periféricos, né? Placa de vídeo, placa de som, modem, placa de rede, controladores SCSI, né? Para usar dispositivos de servidores, né? E outros que não são menos comuns.
E para o vídeo, a gente vai ter lá o PCI, AGP e o ISA. E tem outros mais modernos agora, né? O ISA moderno agora, o AGP. Então, dispositivos mais novos de vídeo agora. Com as placas que a gente tem hoje, né? Essas placas de vídeo usadas para jogos e tudo mais. Então, esses dispositivos são importantes. O ISA, pessoal. O ISA é bem antigo, usado nos computadores mais velhos, né? Então ele tem uma operação de 8 MHz só. Então era muito, hoje em dia, difícil usar um computador assim, porque é muito lento. Não sei se sistemas operacionais atuais poderiam ser instalados nele, né? Então esse aqui é um exemplo do slot ISA, ó, que a gente vê nas placas. Ah, pessoal, isso aqui acontece muito, viu? Em empresas para sistemas mais antigos que ela não conseguiu atualizar, então a gente pode encontrar essas máquinas aí pelo mercado, tá bom? Uma placa ISA, ó, pode ver aqui, ó, uma placa de antiga, ó, bem antiga, placa de rede aqui, ó, ainda de conexão para rede direta em cabos, né? Cabos metálicos, ó, olha aqui, pra vocês verem, é interessante. São placas antigas, então ela tem uma frequência de 33 Hz e carrega 32 bits. Então hoje em dia ficaria muito lenta uma placa dessa para acessar uma rede 10 GB, por exemplo, não acessaria. Mas, como eu disse, em empresas é bem provável, na verdade sim, existem esses dispositivos ainda. Então tem empresas que têm dispositivos e sistemas antigos que não puderam ser atualizados por algum motivo, e ainda a gente encontra esse tipo de hardware, né? Então é por isso que é importante a gente ver isso aqui. O slot PCI, esse aqui, ele é sempre branquinho, ó, tem essa divisão, ó, esse aqui, ó, sempre de placa de vídeo PCI, esse modelo aqui, ó. E tem outras placas. Ah, se você vai usar, por exemplo, em automação, ambiente fabril, tem outros tipos de robôs, outros tipos de máquinas de automação, pessoal, que pode usar esses conectores aqui, ó. Então é basicamente em indústria, né, que a gente vai achar isso aí. Placas PCI, ó. Aqui uma placa Wi-Fi, ó, com 3 antenas. Parece incrível, mas é antigo já. Aqui uma placa também de expansão PCI para impressora. Também hoje quase não usa mais por causa da impressora ser USB ou Wi-Fi, né? Então, pessoal, o AGP é o primeiro slot de vídeo que foi possível colocar em gráficos 3D. Então, voltou aqui. E aí era um barramento, né? Foi logo que vem depois do ISA, então ele é mais rápido. Pode olhar aqui que as taxas de velocidade são bem mais altas, ó. E ele já trouxe mais desempenho, né? Então o AGP, esse slot diferentão, geralmente ele tem essa cor diferente, né? Ele tem essa cor diferente aqui, ele tem essa conexão diferente, ó. Ele é mais diferente dos ISA, do barramento do conector ISA. Então é assim, a gente vai colocar alguma placa específica, mas geralmente hoje em dia a gente usa quase padrão, né? As placas de vídeo que já são AGP, são essas placas hoje usadas para... não essas aqui, né? Que são as primeiras, né? Mas as atuais placas monstruosas que a gente tem aí, de vídeo, né? Para os jogos. O que é a vantagem? Qual é o diferencial, pessoal? Que essas placas, elas foram desenvolvidas para ter mais desempenho, então ela tem um processador local e tem uma memória local. Essa que é a diferença, por isso que elas são mais rápidas, né? Porque a placa que não tem isso aqui vai ter que usar da placa-mãe, vai dividir com o processador, vai dividir com outros dispositivos. Então, quando esse recurso está aqui na placa de vídeo, ele fica exclusivo para o computador aqui, né? Depois do PCI Express, pessoal, que vem com mais taxas de transmissão, uma velocidade mais alta. Como que é feito isso, pessoal? Uma otimização do algoritmo, de forma que ele consegue fazer uma expansão com multifunções e atingir mais velocidade, né? Então, aqui um exemplo, né, do PCI Express. Então, ele é menorzinho, né? Menorzinho assim, então a gente consegue conectar esse modelo ou esse modelo aqui, ó. Esse modelo aqui. Então, ó, como que eu sei? Na placa está escrito, pessoal. Geralmente você tem que achar aqui em algum lugar, está escrito. Todos os itens estão escritos na placa. Nessa letrinha pequenininha, muitas vezes você deve usar uma lupa, mas você consegue ver ali, tudo descrito, né? Difícil especialmente placas de marca boa, elas vêm além com manual, vêm com tudo e vêm com essa gravação aqui na placa, né? Pra gente não ter nenhuma dúvida. Os PCI Express são esses aqui, esses modelos aqui, que a gente já vê esse processadorzão, um cooler aqui, ó, muito bom, já é um adequado para gabinetes de bom nível, né? E aqui uma imagem comparativa entre eles, ó, o PCI Express, pequenininho, o AGP,
PCI Express 16X e o PCI-X. São esses modelos aqui que a gente vai encontrar no hardware, né? Aqui uma imagem comparativa real que a gente pode ver, não só o desenho, né? Então o PCI, quando a gente vai ver lá, ó, esse PCI Express, pessoal, ele usa esse modelo aqui e ele vai ser conectado em placas para computadores assim, de escritório, frente de caixa, de loja, não para computadores de alto desempenho. Então, se você for trabalhar com aquelas placas mais poderosas, vai usar o 16, o X16 aqui, ó. Que você vai conseguir trafegar mais informações, né? Bastante riqueza de dados, né? Bom, os slots de memória, pessoal, o barramento de memória, né? Ele vai trafegar os dados no padrão da memória, se for DDR1, 2, 3 ou 4, e os modelos de DDR que a gente tem agora, atuais também, né? Bom, o controle da memória, pessoal, essa parte aqui nós já falamos de memória, né? Então eu vou passar aqui mais rápido, para a gente ficar concentrado aqui no... Então, na verdade, aqui, a gente chegou até controlador de discos aqui, que é o último barramento que a gente vai olhar. O que é o conector de disco? Pessoal, o conector onde o disco rígido é conectado e ele faz a comunicação com o processador, que é a placa-mãe. E o padrão é o ATA, né? Ou o SATA, que a gente já tem hoje em dia o SATA aí 3, né? SATA 4. Então aqui, ó, esses são o padrão SATA, pequenininho, fácil de conectar, não tem erro, ó, não dá para conectar errado. Reparem aqui no conector, ó, ele tem essa pinagem aqui e uma travinha aqui, ó. Então você não consegue conectar. Eu não sei se você tiver muito decidido a quebrar, né? Mas se tiver a mínima atenção, você vai ver aqui. Então, esses modelos aqui, ó, só voltando aqui, ó, é o IDE antigão. Então a gente tinha esse cabo aqui, ó, que a gente chamava de flat cable, né? O cabo flexível. A alimentação era essa aqui, né? E agora é esse modelo aqui. Então a gente tem aqui o cabo de alimentação é esse modelo aqui e o cabo de dados é esse modelo aqui, ó. Então olha como melhorou muito, né? Esse modelo aqui, antigão, e esse cabo largo, super largo aqui, né? 32 vias, para esse cabo mais moderno, mais fácil de conectar, né? Oi, pode falar. Na memória RAM, aquela parte que é de plástico, que tem por fora, que não tem na maioria. Quer dizer, depende da memória RAM. Mas ela serve para resfriamento, né? Então, na verdade, ela serve para resfriamento e ela serve para ter a comunicação, né? Os barramentos, ó, dá para ver aqui, onde eu estou passando o mouse, ó. Ela tem os bancos, são os bancos de memória, são aqueles chips, né? São os chips que são conectados aqui e eles são ligados até essa parte que vai fazer a interface ali com a placa-mãe. Esses chips estão conectados aqui, eles esquentam um pouquinho. Quando eles estão na placa, o calor é dividido pela placa. E isso tudo é previsto, né? Então eu tenho um índice, aí as pessoas perguntam assim, né? Professor de física e química não usa, né? Tá vendo? Aqui o engenheiro usa, porque ele vai ver o seguinte, num chip com determinada massa e determinado índice de aquecimento, qual é a área que ele precisa e qual é a propagação que vai ocorrer de forma que esse calor saia do chip e vá para aquela estrutura da placa sem comprometer o funcionamento. Então, imagina que isso são anos de testes, né, para chegar até essa conclusão. E você está certa, essa parte física ali também ajuda na refrigeração dos chips que estão ali. Senão eles aquecem demais e começam a travar, a memória não funciona mais aí. Então, como que era um dispositivo IDE, pessoal? Um HD antigo, ó. Esse era o cabo de dados e esse era o cabo de energia, ó. Então, olha só como mudou bastante. Agora, esse aqui é o cabo de energia e esse aqui é o cabo de dados. Cabo de energia, cabo de dados. Então, não tem como errar, né? Abriu uma máquina, você viu esse cabinho aqui bonitinho, SATA 1, 2, 3. Energia aqui, ó. Placa-mãe moderna, né? Então, a placa-mãe que tem esse dispositivo aqui, nem tem esse modelo aqui, ó. Então, fatalmente, você não consegue conectar um dispositivo IDE. Até porque o dispositivo IDE, pessoal, se não tô louco, ele não passa de 40 GB. Quando foi assim, acima de terabyte, é só no SATA. Não tem terabyte no IDE. Aqui acho que é 40 GB só, não passou disso.
Bom, voltando aqui, né, pessoal, chipset, falando da placa-mãe de novo, aqui vai falar de placa-mãe que nós já falamos, aqui eu vou mudar rapidamente para outra apresentação, que nós vamos falar do segundo item, que é a parte dos periféricos, tá bom? Aqui uma apresentação humilde. Bom, agora a gente passa para o item periféricos. Bom, antes falamos do barramento. Então, o que é o barramento, pessoal? Barramento é toda a parte de conexão de dispositivos. Dispositivos que vão ser placas, memória, placa de vídeo, placa de rede, placa de adaptador para wireless, né, para Wi-Fi, placas de dispositivos eletrônicos dentro de automação, placa de controle, por exemplo, hoje no mundo moderno aí da internet das coisas, a gente tem os controladores aí de internet das coisas. Então você pode ter uma placa controladora para ficar recebendo informações de sensores de presença, sensor de temperatura, sensores de atuação, por exemplo, para você falar assim, né? Quando à noite, quando a temperatura, você coloca o ar lá, por exemplo, em 23 graus, mas chega uma determinada hora da noite que fica muito frio. Então aí você pode falar, olha, se o índice de cair muito abaixo de 23, para desliga o ar ou sobe a temperatura, né? Então isso é toda a parte de internet das coisas que a gente tem hoje. E os periféricos, que vão se conectar também no computador, ele é todo dispositivo e ele pode ser de entrada ou de saída. Daqui a gente fala lá no conceito, no começo do curso, né, pessoal? Mas agora é importante. Os dispositivos periféricos que a gente tem hoje, impressoras, roteadores, scanners, né? Mesas digitalizadoras, a gente tem aí os projetores, né? A gente tem uma impressora de cartões, impressora de crachá, uma série de recursos. Então, o que eu preciso saber? Isso tudo migrou, pessoal, para o USB, né? Então a gente pode ter também aí controles, né? Joysticks, caneta especial, telas sensíveis, o que mais? A gente pode ter um mouse, né? Dispositivo de saída. O que vai ser o dispositivo de saída? A gente trabalhou já nisso aí bastante, né, pessoal? Não é o foco aqui falar, dispositivo de saída é o monitor, o de entrada é o mouse. Não é bem isso. Na verdade, nosso objetivo aqui, pessoal, é falar dos dispositivos hoje que a gente tem uma gama maior, né? Então a gente tem os dispositivos sem fio, a gente tem aí os dispositivos Bluetooth, né? Além se a gente for falar de entrada e saída, quais dispositivos que são ao mesmo tempo entrada e saída? O disco rígido, tela de touch, né? Que tanto você está vendo a imagem como está dando comandos, e os controles de jogos, de games, né? Tem os mouse, trackball, que nunca mais vi usar, a não ser na área de engenharia, as mesas digitalizadoras, e agora, mais recente, pessoal, as lousas inteligentes, né? Que você pega, por exemplo, como se fosse uma TV de 50 polegadas, e você consegue, com uma caneta especial, escrever ali, né? É muito usado em apresentações, treinamentos, né? Jogos, joysticks, né? Já não usam muito esses modelos aqui, a não ser os simuladores de voo, essas coisas, né? Então a gente tem os leitores tridimensionais, a gente tem aí, por exemplo, o scanner, que é o OCR, que é o software que faz a leitura do texto manuscrito, para mudar isso para texto de padrão, né, de impressora. Então a gente tem aí hoje também as plotters, né, as plotters para desenho de planta, desenho de grande porte. Tem a mesa digitalizadora, que tudo que você escreve aqui, ele passa lá para o computador, né, passa para a tela principal. O que mais? Os leitores de código de barra, automação de escritório, né? Automação comercial ali, a gente tem vários recursos agora, né? Então a gente tem aí hoje em dia o exoesqueleto também. Lembra do exoesqueleto, que é usado para as pessoas paraplégicas, né? Perdão. Dispositivos de fone de ouvido sem fio, hoje também muito avançados, né, pessoal? Dispositivos de rastreamento também, que a gente para colocar um rastreador em carros e idosos, né? Sistemas de câmeras digitais,
monitores, projetores, hoje muito modernos, né? As impressoras offset, que são aquelas impressoras de panfletos que imprimem lá milhões de cópias, né? Traçadores de gráficos, né? Na verdade, o traçador de gráfico é a plotter, né? Usada para desenho de plantas e tudo mais. Impressoras coloridas hoje não são muito mais usadas devido ao custo alto, né? Impressoras fotográficas. E hoje é muito usado o laser, né, pessoal? Que é bem mais barato, né? Os óculos, né? Que o óculos Google lá não chegou a virar uma realidade, né? Mas tem hoje os óculos 3D, com os jogos 3D bem avançados, hoje bem legais, né? Que a gente compra óculos 3D bem barato aí, que você acopla no próprio celular nele, né? Bem barato. O Facebook comprou o Quest 2, né, professor? Que é um dos melhores do mercado. Sim. Agora não é Facebook, mas é Meta, né? Oi? Me toquei agora que não é mais Facebook, é Meta. É verdade. Os joysticks muito usados hoje em jogos, né, pessoal? Então, muitas vezes você quer ter não precisa ter uma console, né? Um videogame tão caro. Apesar que se você for ver bem, por exemplo, um PS5 hoje está em torno de 5 mil. Se você for pegar uma máquina de gamer top, vai ficar mais caro do que isso, né? Só que a máquina gamer tem mais desempenho do que uma console, né? Obviamente, uma máquina gamer avançada, né? Bom, os dispositivos de entrada e saída, a gente pode citar aqui também o modem, né, pessoal? No ambiente industrial, vocês vão ver as fitas magnéticas. Até hoje é usada, sim, até hoje. Por que a fita magnética ainda está em uso, pessoal? Porque ela segura os dados por muitos anos. Então, essa é uma vantagem que ela tem, né? Para guardar backups daqui por 10 anos, se ela for armazenada corretamente, temperatura, não ficar na umidade, não ficar no calor, não ficar exposto ao sol, pode durar aí 10, 20 anos, né? Então é por isso que as fitas são importantes, porque elas guardam os dados por muito... Elas são lentas, são sequenciais, né? Então se você coloca um dado lá no começo da fita, ela tem que rebobinar inteira para achar lá e tal. Então ela tem, assim, vantagens. Dura muitos anos, pode segurar cópias para você de dados importantes. E o lado ruim, às vezes, lentidão e muitos cuidados que você tem que ter no armazenamento e no cuidado com ela, né? Bom, pessoal, sobre periféricos é isso. Periféricos hoje, por exemplo, nós não falamos aqui, né? Os celulares, os dispositivos móveis, os tablets, a pulseira, né? O relógio que a gente pode usar também, aquelas bandas, né? Que eles falam, né? Bundle, que tem ali relógio, monitor cardíaco, GPS, atende chamadas, né? É basicamente uma extensão do celular, né? O que mais que a gente tem hoje em dia também? De dispositivo também, que a gente pode contar como periféricos também. Toda aquela parafernália das casas inteligentes, né, pessoal? Que já é uma realidade, né? As casas com controles por você colocar, por exemplo, controlar pelo celular. Abertura de portas, fechamento de portas, iluminação, ar-condicionado, né? Então, assim, já existem várias residências que tem isso. Antigamente era isso só na NASA que tinha, né? Então, hoje, nesses bairros tops aí, a gente já tem aí, bem comum isso aí, né? Você tem lá Oi? Hoje em dia você compra a Alexa e ela faz tudo pra você. Exatamente. Nós esquecemos de falar isso aí, né? A Alexa, você tem aí o comando, né? Já comum aí, eu acho que R$300 você já compra os modelos mais simples, né? O Felipe tá falando aqui sobre a nota, Felipe. O que aconteceu? A nota foi mais baixa do que eu tinha passado? Manda para mim uma mensagem no WhatsApp. Aí eu vejo que corrijo sim. Bom, todo esse universo aí, né, pessoal, de conexões, né? As TVs também são periféricos hoje, né? TVs inteligentes, TVs smart aí, né? A gente tem aí hoje popularizando as 8Ks, né? Dispositivos de LED, as barras de som também, né? Que são basicamente a evolução aí daqueles
dispositivos maior que a gente usava antes, né? Que era onde tinha o DVD ali, tinha o DVD, as caixas de som, receiver, né? A gente usava o receiver ali, conectava tudo. Óbvio que para som potente, poderosão, ainda é usado o receiver. Mas as barras substituem bem, né? Uma barra de som potente com a caixa subwoofer, você consegue simular o som 5.1, 7.1, né? Agora já está falando de som 10.1, né? Dos sistemas que a gente tem no cinema, lá no Cinemark, por exemplo, né? Muito top. Que eu inclusive gosto muito, né, de cinema, se pudesse ir no cinema direto. Mas aí depois veio a pandemia, né? Então eu ia sempre uma vez por semana, cada vez 2 semanas, né? Gosto muito do som da Cinemark, aquele som XD lá, né? Nossa, fora de série. Bom, pessoal, os periféricos é isso, né? Tudo que a gente vai conectar nessa parafernália tecnológica, né? Lembrando, né, pessoal, que tudo isso é muito simples de usar, é só pegar e estudar, entrar na internet e pesquisar, né? Eu queria comprar uma Alexa para mim também, colocar em casa. Apesar que eu não tenho nada, a minha casa é nada inteligente, não tem nenhum dispositivo, né? Tinha um sistema de alarme, mas o alarme foi ficando para trás, assim, eu não liguei mais ele, nem tá funcionando mais. Mas tinha um sistema de alarme com sensores de abertura nas portas, janela e tal. Aí eu moro até num condomínio, assim, né? Então você vai viajando na maionese, né? Chega uma hora você vai acreditando na sorte e não atualiza mais o alarme. Mas é importante, né? Importante. É uma área interessante, pessoal, só para hardware, né? Falando de hardware, é uma área interessante. Essa área de segurança, né? Essa área de, por exemplo, de automação residencial. Vocês vão ter a disciplina depois, o ano que vem já, eu acho, de robótica. E vocês vão trabalhar com Arduino. E aí vocês vão configurar um Arduino que dá para você configurar e conectar a casa toda nesses dispositivos aí. Dá para falar com a Alexa, dá para fazer tudo isso aí. Então, só com esse conhecimento aqui. É óbvio, pessoal, que você não vai sair um configurador de casas, né, sênior. Tudo isso, assim, é importante o entendimento, né? Algumas pessoas viajam achando que a escola, você sai de lá já pronto para milhões, para ficar milionário. Na verdade, a gente tem um conhecimento e a gente precisa de prática e repetição. E aí a gente precisa ir atrás um pouco daquilo que a gente não... Porque tem algumas coisas que você só descobre na hora de fazer. E aí nessa hora que você tem que saber correr atrás, não desesperar e não ficar esperando alguém fazer por você. Pegar e, deixa eu olhar essa informação aqui, não está conectando, qual o erro que está dando? Está dando um erro tal. Na internet pesquisa o erro, esse erro é tal coisa, vai atrás dessa tal coisa. Então, o aprendizado é isso. Vejo pessoas falando assim, precisa da escola ainda. Pessoal, a escola, o principal que ela te passa não é o conhecimento, é a vivência de saber se virar, entendeu? Saber correr atrás da informação. Porque no mundo perfeito não existe você chega e ficar só fazendo, legal. Quando alguém está em alguma posição, fazendo uma atividade, ganhando muito dinheiro, ela já passou por um histórico de aprendizagem muito grande. Então ninguém sai do nada, eu estou aqui e amanhã eu vou estar na presidência da Microsoft. Não dá, porque para eu chegar lá na presidência da Microsoft, vão ter qualidades, conhecimentos, habilidades que eu ainda não tenho, que eu posso ter, dependendo da minha pegada. Se eu correr atrás, né? Se eu falar, não, eu vou me dedicar a isso, e se eu me dedicar de verdade, eu vou chegar lá. Agora, se eu não vou me dedicar, não tem jeito. No meu caso, como que eu vou fazer na idade que eu tô já quero trabalhar na Microsoft nos Estados Unidos? A condição que eu tenho de família, não posso mais, mas vocês podem tudo, o que vocês quiserem. Quero trabalhar com banco de dados, é só ir atrás. Eu quero trabalhar com internet, desenvolvimento, é só ir atrás. Tá tudo na mão de vocês, é só esforço, prática e repetição. Pessoal, o conteúdo nosso para hoje é isso aqui. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa? Vamos encerrando já por aqui. Lembra desse trinômio aí, pessoal? Esforço, prática e repetição. Tudo isso em cima da teoria, né? Em cima do conhecimento. Então eu aprendo uma teoria, um assunto, aí para eu ficar bom, o que eu tenho que fazer? Esforço, prática e repetição. A prática faz a perfeição, né? Faz você ficar fera naquilo lá. Quem já viu aí alguém que faz alguma coisa com prática? Alguém que trabalha em alguma área, né? Seja uma área
manual, por exemplo, como um atendimento comercial, pessoa que trabalha no McDonald's, aquela pessoa que faz o hamburgão, que fica ali na chapa, pá, montando o lanche. Tudo isso é esforço, prática e repetição. Algumas atividades são melhor remuneradas, outros menos pior remuneradas. E assim é esse mundo doido que a gente vive aí, pessoal. Certo? Mais alguém queria falar alguma coisa? Senão vamos encerrando por aqui. Vou baixar a lista de presença. Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode me chamar aqui no comunicador do Teams, tá bom? Só falar ali comigo a qualquer tempo. Assim que eu ver, eu respondo. Assim que eu puder, eu respondo. Tá certo? Então é isso. Eu vou parar a gravação aqui, enquanto vocês vão despedindo aí. Falou, pessoal. Tchau. Até a próxima aula. Tchau, professor. Obrigado pela aula. Tchau, professor.